Lição 5 Juvenis. Título: Obediência a toda prova. Verso para decorar. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Efésios capítulo 6, verso 7. Mensagem central: ao servirmos nosso próximo de todo o coração, acima de tudo, estamos servindo a Deus. Referência bíblica: Efésios capítulo 6, versos 5 a 9. Vamos à história. Poucos anos depois da morte de Jesus, muitos cristãos ainda viviam como escravos. As boas novas da salvação sempre atingiam especialmente o coração dos que não tinham esperança. E quem poderia viver com menos esperança que um escravo? A escravidão era comum na maior parte do mundo, e na maioria das igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo, havia senhores e escravos como membros. Um cidadão romano poderia possuir centenas de escravos e era livre para fazer o que quisesse com eles. Um senhor podia bater, torturar e até matar seus escravos. Se um escravo tentasse se defender, o senhor poderia acabar com a família do servo. Era uma vida difícil e por isso não é surpresa o fato de Paulo, em suas cartas, falar diretamente aos escravos várias vezes. Ele até escreveu a carta a Filemon, dirigida a um senhor, falando a respeito de seu escravo. Como a escravidão já se tornou ilegal em todo o mundo, talvez você pense que essas mensagens de Paulo não se aplicam mais a nós. Porém, mesmo sem correr o risco de ser comprados, vendidos ou nos tornar propriedade de outra pessoa, sempre haverá alguém a quem devemos responder. Agora podem ser os nossos pais e professores. Mais tarde pode ser o diretor da empresa, o marido ou a esposa. E acredite ou não, até os filhos. A vida é cheia de responsabilidades para com outras pessoas. Por isso, as palavras de Paulo aos escravos ainda estão cheias de sabedoria e trazem conselhos importantes para nós. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade. Paulo escreveu em Efésios 6, verso 5, abre aspas, com sinceridade, fecha aspas. Isso quer dizer ser genuíno, porque você quer ser e não porque tem que ser. Sirvam como serviriam a Cristo. Procurem agradá-lo sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Versos 5 e 6. Faça o que lhe pedem durante todo o tempo e de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Verso 7. É de impressionar. Trate o seu Senhor ainda que ele seja maldoso, cruel e tirano, como se fosse Jesus. Em termos modernos, isso quer dizer que tudo o que você fizer para seus pais, seus irmãos, seus professores ou quem quer que seja, faça como se fosse para Cristo. Já pensou no que acontece quando você passa a enxergar dessa maneira aquilo que você mais odeia fazer? Imagine do que esse tipo de obediência entusiástica seria capaz. Imagine uma cena assim, entre 100 escravos irados, mal-humorados, fazendo o mínimo possível. Um deles se sente contente e cheio de boa vontade, está sorridente e dando o melhor de si. É fiel, digno de confiança, dedicado e motivado. Você acha que o Senhor perceberia a diferença? Pode estar certo de que sim, como já aconteceu com outras pessoas. Lembre-se de José no Egito e da menina escrava de Naamã. A vida deles, de responsabilidade e obediência, foi poderosa influência para todos os que estavam ao redor. Converse com um dono de comércio ou o gerente, e a pessoa lhe dirá que pronta dedicação e responsabilidade estão em falta. Servir com esse espírito aos pais, chefes, professores ou quem quer que seja é tão importante hoje como foi há 200 ou há 2000 anos. Esse tipo de testemunho é um poderoso argumento em favor do Evangelho, o único argumento capaz de levar qualquer tipo de autoridade ao Senhor Deus. Preste atenção no recado que a lição tem para você. Não há outro ramo de trabalho em que seja possível aos jovens receber maior benefício. Todos os que se empenham em servir são a mão auxiliadora de Deus, são coparticipantes com os anjos, o poder humano por meio do qual os anjos cumprem sua missão. Os anjos falam por sua voz e agem por suas mãos. Esse texto está escrito no livro Educação,
páginas 192 e 193. Fique agora com as atividades da semana. Faça com bastante atenção. Deus te abençoe.